Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês, e esse áudio é o primeiro áudio da nossa leitura do livro Gatilhos no Casamento, e esse primeiro áudio é o da introdução. A Amber, ela escreveu esse livro junto com o Guy, que é o marido dela, e ela que escreve a introdução e ela faz uma explanação geral, né, do que vai ser essa leitura. E ela começa aqui falando sobre os gatilhos, né? Ela diz que existem muitos gatilhos no nosso casamento, e os casais, eles se frustram e se zangam, né? Ficam irados com tudo que os desencorajam. E ela põe aqui alguns possíveis gatilhos, né? Ela vai falar de muitos tipos de gatilho, mas ela traz alguns aqui como finanças, falta de confiança, intimidade na cama, personalidades diferentes, agendas lotadas. E ela diz que quando ela estava escrevendo sobre esse livro, ela conversou com alguns casais, e os casais, eles perguntavam para ela se existe alguma raiva justificada, né? Alguma raiva que a gente pode sentir, tudo bem. E aí ela traz a diferença da raiva. É importante que a gente entenda a diferença de uma raiva justa e uma raiva injusta, e ela traz o trecho de um livro do autor Lou Priolo, que diz assim: se a sua raiva se deve ao fato de reconhecer que um Deus santo foi ofendido pelo comportamento do outro, sua raiva é justa. Por outro lado, se sua raiva, olha só, é o resultado de não ter os seus desejos pessoais satisfeitos, essa raiva geralmente é pecaminosa. Em outras palavras, ele diz que se estamos com raiva porque alguém que não pecou, esse alguém não pecou, nos impediu de ter o que realmente queríamos, a nossa raiva é pecaminosa. Isso fala muito sobre egolatria, né? Sobre pensar no eu primeiro. Mas ela traz aqui um outro pensamento. Isso também fala sobre amar o pecador e odiar o pecado. Então, se indignar com o pecado do seu marido não te dá o direito de pecar contra Deus também. Então, o seu marido tem uma atitude da qual você sabe que é um pecado contra o Senhor, a sua reação não se justifica em pecado. Conseguiram entender a diferença? A nossa reação sempre tem que ser baseada na palavra de Deus e nunca baseada na ação que a gente recebeu. E aí ela diz assim que normalmente os casais, eles acordam e o coração deles já se enche de indignação, né? Você acorda e você já começa a se lembrar, você já começa a ter momentos e situações, e ali os gatilhos começam a ser disparados e o seu coração se enche de frustração. E muitas vezes os casais, eles passam o dia todo dessa maneira e eles vão dormir assim, indo totalmente contra a palavra de Deus, que diz em Efésios 4, 26, 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, né, quantos casais no fim do dia dormem brigados um com o outro e acabam abrindo uma brecha para que o inimigo se aproveite disso para plantar ainda mais coisas no coração de vocês, e um contra o outro. E aí ela diz que essa raiva que a gente sente, e ela vai falar, né, dos gatilhos que geram essas raivas em nós, elas podem ser esmagadoras, e ela fala que com ela foi assim, a raiva esmagava ela. As pequenas coisas, né, que às vezes a gente não sabe como abordar, ou a gente não sabe a forma correta de resolver, deixa a gente com mais raiva e muito frustrado. E o pior de tudo, deixa a gente com pouca esperança de mudança. E aí ela coloca uma pergunta aqui: como sair desse ciclo, né, nesse ciclo de reações de explosões, de frieza, de ressentimento, de dor, e tudo isso a gente sabe que é prejudicial para o nosso casamento. E ela diz que se você sente uma dessas coisas, você não está sozinha. Que bom, né? A gente se sente aliviado, que a gente sempre acha que as coisas só acontecem no nosso casamento, que só o nosso marido é que é assim, ou só a gente tem essas sensações, né? Mas ela nos conforta, dizendo que existe sim uma maneira melhor
de reagir e não é tão difícil quanto a gente pensa. A nossa raiva injusta, né, aquela que ela comentou no início, aquela raiva que a gente sente porque os nossos desejos não são realizados, elas nos levam a ter atitudes pecaminosas. Mas ela diz que nós temos duas opções, né, quando a gente sente essa raiva. O que a gente pode fazer? A gente pode atiçar a chama até que todo mundo se queime, você, o seu marido, ou você pode aprender a praticar respostas bíblicas para que o amor reine nos corações de vocês e fortaleça a caminhada de vocês, tendo um casamento abençoado. É isso que eu quero, eu tenho certeza que é isso que vocês também querem. E aí ela diz aqui, e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte do capítulo, que para mim foi a principal. Ela fala que ela e o Guy, o marido dela, eles passaram anos com raiva um do outro. Quando eu li isso daqui me deu vontade de chorar, porque às vezes a gente perde tanto tempo com raiva do nosso marido e com raiva de nós mesmas. É incrível que não sobra só pro outro, né? Sobra pra gente também. E ela diz aqui, olha só que interessante, que a raiva, né, quando a gente imagina uma situação de raiva, a gente sempre imagina pessoas gritando, tendo reações fortes, né, reações estrondosas. Então aí ela diz aqui que a raiva nem sempre é jogar prato e gritar. Ela falou que a raiva pode ser fria e quente, amarga ou docemente manipuladora. A raiva pode ser retraída ou agressiva. Pode ser vingativa ou sem esperança. Pode ser descuidada ou pegajosa. Pode ser indiferente ou idólatra. Pode ser barulhenta ou silenciosa. Pode ser apaixonada ou passiva. Vocês entendem que a raiva nem sempre ela vai ser manifesta da forma como nós conhecemos. E que bom que a Amber vai nos trazer essas revelações nos capítulos, né? E o Espírito Santo vai trabalhar em nós, para nós descobrirmos qual é a raiva que a gente tem sentido e de que forma que essa raiva tem se manifestado, né? No nosso casamento e com o outro. Mas ela esclarece aqui dizendo que toda reação pecaminosa tem uma coisa em comum. É um ponto de apoio para todo tipo de maldade. E o que ela quer dizer com isso? Que se a intenção do nosso coração é uma maldade, então aí é uma ação pecaminosa. E ela fala que muitos homens e mulheres passam por isso, e a pergunta principal é: as coisas vão mudar? E ela responde aqui com um versículo que está em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então ela vai falando que os gatilhos, eles podem funcionar para o bem, as nossas respostas podem nos levar para um casamento melhor, e a raiva, ela pode nos levar para um casamento com mais significado. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se nós cremos em Deus, então nós acreditamos que tudo o que acontece em nosso casamento é para o bem, por mais que não pareça. E aí ela diz que aqui, durante a leitura desses próximos 31 capítulos que nós vamos ler, nós vamos ter momentos para analisar os gatilhos internos, né, que são os nossos gatilhos, e os gatilhos que acontecem diante de circunstâncias e situações, né, ou as ações com o cônjuge. E aí ela traz uma dica, né, porque nós vamos perceber esses gatilhos, mas existe um momento certo de tratar desses gatilhos. Então, durante a leitura do livro, você percebeu um gatilho em alguma situação ou em algum momento. Você não vai resolver esse gatilho na mesma hora. Normalmente, quando a gente tem um disparo de um desses gatilhos, a nossa cabeça tá quente e a gente não vai conseguir conversar de maneira pacífica. Então ela pede para que vocês esperem um momento pacífico para poder conversar com o seu marido. E eu sei que é difícil, pelo menos para mim é muito difícil. Eu já quero esclarecer tudo na hora, eu quero resolver na hora. E isso também vai ser algo bom para praticarmos, né? Porque falar a coisa certa na hora errada
pode virar a coisa errada a ser falada. E falar de um modo errado, também a coisa certa pode virar uma coisa errada. Então a gente tem que se atentar a isso. Eu achei muito legal ela dar essa dica aqui antes da gente começar a identificar os gatilhos e já catar o marido e falar assim, ó, vem aqui, você viu, aconteceu isso, não. Vamos ter estratégia e pedir sabedoria pro Senhor, para que diante os gatilhos revelados, as situações, né, no outro, nas situações e em nós vamos pedir sabedoria para o tempo certo, para a hora certa e o modo certo de falar com os nossos maridos. E agora eu quero fazer uma oração para a gente finalizar. Deus, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de termos uma comunidade de mulheres que estão dispostas a te ouvir, dispostas a abrir o coração para serem transformadas. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra é o único meio de transformação das nossas vidas, do nosso casamento, para a nossa família. Deus, te agradecemos porque o Senhor sabe em qual processo nós estamos e trata individualmente com cada uma de nós. Senhor, consagramos agora a leitura desse livro. Consagramos também cada capítulo e cada revelação que o Senhor vai trazer para nós. Consagramos a nossa família e o nosso casamento a Ti, colocando tudo no controle das Tuas mãos, Senhor. Senhor, também queremos Te pedir que os nossos olhos, que são tão fáceis a julgar o próximo, né? Tão fácil olharmos para o nosso marido e descrevermos todos os erros e defeitos que eles têm tido, mas que o Senhor possa voltar esse dedo apontado para nós, para que nós começamos a enxergar os nossos defeitos, as situações e as circunstâncias que nós colocamos para que gerem gatilhos no nosso marido, porque nós sabemos que a mudança começa em nós e o Senhor age dessa maneira. Senhor, também te pedimos, Pai, abra o nosso coração, porque não é sobre o livro, não é sobre o áudio que a Aline está gravando, é sobre o Senhor. Se o nosso coração estiver aberto, nós sabemos que o Senhor pode trabalhar, se aprofundar, arrancar raízes, expor os gatilhos, e nós estamos, Senhor, dispostas e abertas. Sabemos que será um tempo novo no nosso casamento e para isso nós precisamos ser apertadas. Então, Senhor, estamos aqui de portas abertas, coração aberto para receber as Tuas revelações e para que o Senhor sonde os nossos corações. E por mais difícil que seja, Senhor, nos ajude a sermos transformadas, a crescermos como mulheres edificadoras do lares, cheias de sabedoria. É o que te pedimos, Pai, hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigada, meninas, obrigada. Amanhã, então, a gente vai ler o primeiro capítulo. Eu tô muito animada. Nossa, a presença do Senhor estava muito forte aqui no meu quarto. E eu espero que vocês também tenham sentido a presença do Senhor. Um tempo novo para nossa vida, para o nosso casamento e para nossa família. Amém!